pessoas fizeram protesto próximo ali ao Jacarezinho em relação à operação de ontem. A gente vai ver agora a reportagem. 25 mães chorando, eu quero meu filho! Esses desgraçados entraram pra matar! Comoção de uma mãe que perdeu o filho numa guerra sangrenta. Meu filho foi vítima, eles entraram pra matar! Identificada apenas como Adriana, ela denuncia que o filho queria se entregar à Polícia Civil, mas não teve chance. O menino ia se entregar, tá? Eles vieram pra matar! O filho de Adriana foi um dos mortos na operação desta quinta-feira no Jacarezinho. A manhã desta sexta-feira foi marcada por um protesto em frente à cidade da polícia. Com faixas e velas acesas, os manifestantes criticaram a operação da Polícia Civil, que terminou com 25 mortos. Polícia assassina! Chega de chacina! Rodrigo não consegue esconder a emoção ao falar de uma comunidade marcada pela guerra. A favela gera sangue, gente. O povo não aguenta mais. Não aguenta mais tanta morte, tanta injustiça. Felipe também ficou no meio do fogo cruzado durante a operação da Polícia Civil. Veio helicóptero, jogaram bomba de cima, explodiu granada, tiro batendo em muro, estourando caixa d'água. O protesto aconteceu na Avenida Dom Helder Câmara, uma das principais da zona norte do Rio. A avenida foi fechada várias vezes. Um cinturão de segurança formado pela Polícia Militar acompanhou a manifestação. Aqui, os manifestantes fizeram apenas um pedido: paz para as comunidades do Rio de Janeiro. A gente vem aqui pedindo assim, a solidariedade de todos os outros moradores de favela, que buscam de que alguma forma a gente freie essas operações que não têm finalidade a não ser as mortes, entende? O ato criticou a política de segurança pública do Estado. A gente busca algum nível de inteligência por parte da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, que não faça com que nossas crianças e que com a gente presenciem cenas de guerra dentro da nossa comunidade, entendeu? Durante o protesto, velas foram colocadas no chão, em homenagem às vidas que se foram por causa de confrontos nas comunidades. A favela já não aguenta mais. Tanta morte. Chega, justiça já. Sabe, gente, a gente está aqui colocando todo mundo, eu leio vocês no Twitter, e eu tenho a minha opinião aqui, já desabafei aqui, eu falei, porque eu acho tão cruel. Não existe o certo e errado, não existe o bem e o mal, existe uma realidade carioca, entendeu? É o que eu falei agora com a Jurema, que entrou aqui com a gente, sempre muito inteligente, muito precisa, e cada um com a sua visão e defendendo o seu fato, mas eu fico pensando na visão do policial também, né? Porque parece a repercussão, todo mundo, e todo mundo tem que dar sua opinião, eu acho importante, mas eu fico para a realidade do morador, a realidade de alguém ser morto na sua casa, que você vai ter que continuar vivendo naquela casa, e também o policial, gente, em que mundo a gente vive, que achar, eu sou policial, eu tenho que cumprir, que essa é a minha função. Imagina, eu sou jornalista, eu tenho que falar e aguentar o que vocês acham ou não. Agora, você imagina, coronel, você ser o policial, qual é a sua função? Entre outras, investigar, cumprir mandado de prisão. Eu vou chegar numa favela do Jacarezinho sem aparato policial? Desculpa, eu vou virar pro meu chefe, seja o delegado, e falei, irmão, vai você. Eu não vou chegar porque eu vou chegar para ser morta. Então vamos fazer então a operação para cumprir a função da polícia. E aí você tem como prever? Não tem. É a realidade, gente. É a realidade. E outra, mais uma vez, muitas dessas lideranças que falam sim, mata a polícia, no Jacarezinho, qualquer outro, mata a polícia, não está no confronto. Não é o filho dela que queria se entregar e foi morto, segundo ela. A liderança ou está fora da comunidade, ou tem um círculo muito forte de bandidos que estão ali garantindo a vida dele. Não vai botar o filho dele para ser traficante com ele, porque ele não quer que o filho dele também seja alvo de polícia, ou está dentro do presídio dando ordem, Biratã. Você vê como não tem como a gente, nesse momento, falar, esse está certo, esse está errado, esse está errado, esse está certo, depois de que tudo aconteceu? Isabelle, a sua fala é bem equilibrada. Eu acho que eu vou pegar o gancho da sua fala para fazer uma rápida análise, esse rápido dentro do possível. Não adianta digamos, as posições extremamente
extremistas, quer seja de um lado ou do outro, vão cada vez mais confundir a população sobre o papel da polícia, sobre o que acontece nesse cenário. Então vamos lá. Então a gente tem que ter cuidado para não falar do que não conhece, com desconhecimento e informar mal, ou pior ainda, ou ser leviano na informação prestada. Por exemplo, comparar a operação de ontem com Chacina da Baixada e Chacina de Vigário Geral, que foram duas ações onde identificaram participação de policiais, mas não eram operações oficiais, onde você não pode responsabilizar o comandante, o delegado, e sim responsabilizar exclusivamente aqueles integrantes da polícia que participaram da atuação como Chacina da Baixada, Chacina de Vigário Geral, e comparar como uma operação é bem complicado. Porque na operação você tem quem determinou, quem planejou, quem executou, quem comandou. Então existem responsabilidades institucionais. Esse é um ponto fundamental para entender o que ontem houve foi uma operação. Né? E vamos agora também olhar o seguinte, dizer que a missão da polícia é combater o crime. Isso pode estar até previsto no clima e cultura institucional, isso pode estar até previsto no ethos do policial, mas a legislação federal que estabelece a existência das polícias não prevê isso. As polícias, de acordo com o artigo 144, elas foram feitas para preservar a ordem pública e a incolumidade de pessoas e patrimônios, ou seja, servir e proteger. A Polícia Civil, por exemplo, a função constitucional dela é a apuração das infrações penais e não necessariamente. Quando a gente expressa combater o crime, envolve no combate toda e qualquer ação. Então, vamos lá. Outra coisa que é importante levar em consideração aconteceu ontem. O tempo de operação. O tempo de operação nos dá uma dupla análise. O tempo de operação em contrapartida ao efetivo empregado. A minha opinião, aí vai a minha opinião, e que me perdoem os policiais civis, 200 homens empregados para atuar aqui, não é para fazer uma mega operação no Jacarezinho. O Jacarezinho, por seu espaço, pela aglomeração, pela dificuldade de acesso, pelas entradas e saídas, pelo que está no entorno, para uma mega operação pede um efetivo muito maior, inclusive que cuide do entorno. E foi uma operação única e exclusiva da Polícia Civil, sem a participação da Polícia Militar. Então, o que me leva a crer que a operação era para cumprir um mandado de prisão. Me leva a crer. Ora, um mandado de prisão não leva 9 horas para se cumprir. Ou você cumpre ou não cumpre. Você pode até não conseguir. Né? O policial foi em Paracambi cumprir um mandado de prisão, foi recebido a bala, foi noticiado no seu programa de ontem, inclusive, foi recebido a bala. Então, para fazer um mandado de prisão no Jacarezinho, não pode chegar com meia dúzia de policiais. Tem que ter com um aparato daquele padrão em cima. Agora, o que acontece? É sabido que vai ter uma reação. O tempo de operação foi muito longo, provavelmente em razão da morte policial. Sim. A morte policial fez com que não se encerrasse a operação e aí se corre um grande perigo. Que é o ethos policial, aquele sentido de vingança. Querer vingar o colega que foi baleado, que foi morto. Não só foi baleado, acabou sendo morto. E aí você perde o controle da situação. Então o tempo, na minha opinião, foi extenso demais. Foi extenso demais. Não estou falando... Sem querer te cortar, mas só para encerrar aqui, eu tô com pouco tempo, mas é o seguinte, sabe o que acontece? Eu quero deixar bem claro aqui, esse discurso polarizado e esse discurso de botar o policial como bandido da história, sabe quem tá gostando, coronel? O traficante. É o traficante, sabe? Que é ele que tá gostando disso. O traficante que nunca vai ser morto, não vai ser o filho dela que tava lá querendo se entregar. O policial no Rio de Janeiro sendo colocado como bandido e como isso e aquilo, o traficante tá adorando. Por quê? É agora, quem que vai peitar e entrar numa comunidade? Não vai, né, coronel? Quem que vai botar o seu de ser escancarado como assassino, como isso, né? Então, quem tá gostando disso é o traficante. O resultado vai ser que mais mães vão chorar, porque a polícia vai ter que atuar. Quem tá se deliciando com essa história de colocar o policial como bandido da história é o próprio criminoso, que esse não vai estar lá para morrer com a polícia, não. São os outros que morrem por ele. É isso que as pessoas têm que entender.